Olá, muito boa noite a você. Sejam todos bem-vindos ao Sinapse CL desta segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Boa noite, César Calerron. Boa noite, Robs, minha querida. Boa noite para nossa comunidade linda. É isso aí, boa semana. Já vou inventar outra. Caleja para os íntimos. Boa. Tá bom? Tá ótimo. O outro apelido que eu sei que você tem lá nos Galãs Feios, eu não vou repetir aqui, mas eu sei que o chat sabe. Boa. Tem um apelido que a galera adora. César, vamos tratar de dois tópicos de hoje. O primeiro é sobre a chacina, né, que aconteceu aqui no litoral sul do Guarujá, em que o governador se disse extremamente feliz, né, que tinha sido extremamente satisfeito com o que tinha acontecido. Sim. E hoje uma reportagem do UOL, né, ela mostrou que, enfim, testemunhas, familiares e também vizinhos de pessoas, né, mortas na Operação Escudo, eles apontam que policiais militares executaram, forjaram provas, executaram, ameaçaram, torturaram, enfim, alteraram cenas do crime né, na Operação Escudo que aconteceu no Guarujá. Essa é uma apuração do UOL que nos deixa extremamente preocupados. A gente já tinha ouvido ventilar alguma coisa nesse sentido, mas acaba se provando, né, todos os indícios e tudo que aconteceu lá de verdade, né? Você sabe o que é muito triste? Eu terminei hoje, curiosamente, Rô, um livro que chama Extermínio, 200 anos de um Estado genocida, que dá conta, a pesquisadora te dá conta de mostrar como o Brasil foi construído em cima desse tipo de coisa, desde a cabanagem, passando pelas múltiplas revoltas, até chegar nesse tipo de chacina e de ocorrência que é muito comum hoje em dia. É muito triste porque isso é uma prática estatal, não é algo isolado que acontece como um acidente do uso da força, quando a força deveria ser utilizada de forma legítima e, porventura, aquilo saiu de controle. Não é o caso, é um projeto de país. E hoje, você sabe, eu estou sempre no Guarujá por conta de esporte, por conta de surf, que eu pratico desde criança e tal. Então eu tenho amigos no Guarujá, pessoas que moram em São Paulo e têm casa no Guarujá ou que saíram de São Paulo e foram morar no Guarujá. E eu coloquei esses dados para eles e disse, olha, existem esses relatos. Essas pessoas me disseram, mas são os moradores dizendo, isso não vale nada. E eu tive que explicar para eles, meus caros, vocês são os moradores. Talvez vocês não perceberam. Você entende a diferença que tem? Essas pessoas, elas não se veem. O paulistano que vai morar, o de cara de classe média alta que vai morar no Guarujá, ele não se identifica com o morador do Guarujá, da Vila Baiana, por exemplo, que foi a comunidade que foi atingida por essa chacina. Então, isso é muito sintomático, é muito triste e, de fato, é um processo social para o qual a gente precisa olhar com muita ênfase, Rô. Pois é porque quem vai, né, curtir a praia, né, no final de semana, tem seu apartamento, a sua casa, não passa nem perto da comunidade. Exatamente. Se passar oi, tchau, mas não sabe o que acontece ali, não sabe o dia a dia de quem vive na Baixada, no litoral. É isso aí. É bem diferente você ser um turista e aí ele não se sente parte, né, daquele contexto, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele vai lá para curtir. Contanto que na praia esteja tudo bem. Tá tranquilo. Para ele tá absolutamente É exatamente tranquilo. Isso, Robson. Teve outra hoje, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o critério utilizado, né, para a escolha do novo ministro ou ministra do STF não passa por gênero e nem por raça, né? Ele disse que é alguém que possa atender às expectativas da sociedade brasileira. César, queria te ouvir sobre isso. Eu fico extremamente chateada porque essa declaração para mim, sabe o que soa? Você falar que não enxerga a cor nas pessoas, que todo mundo é igual. E sabemos que as pessoas não são iguais, né? Se você não vai olhar a diferença, como é que você vai tratar esse problema? Se você não perceber que vai ficar uma mulher só ali, entre 9 ministros, como é que você vai resolver essa questão? Se você não olhar que não existe uma pessoa preta ali, como é que você vai endereçar essa causa? Você tem que olhar a diferença, sim. Claro, é exatamente isso. Se você não olha para esse tipo de coisa, se você não olha para as distintas... Veja, por que eu trabalho com uma categoria que eu chamo elitismo histórico e cultural no livro Esfarrapados, que eu já te falei? Você deve estar cansada de ouvir isso da minha parte já. Se você não olha para esse tipo de coisa, você não está olhando para o cerne do modelo de sociabilidade que organiza todo o arranjo social. Então, se você não olha para as distinções de raça, de gênero, de sexualidade, de socioeconômicas e tal,
Por que a gente valoriza tanto o Lula enquanto presidente? Porque ele é o primeiro cara que sai do proletariado, do chão de fábrica, para assumir a presidência da República. Então seria o equivalente a dizer, não, eu não estou olhando para essas questões socioeconômicas, pouco me importa quem estiver na presidência da República. Me parece que é uma fala, no mínimo, equivocada, tá? Assim, se esse não é o caso, se ele, enquanto presidente da República, de fato ele tem essa prerrogativa, vai colocar um homem branco e tal, porque é o que tudo indica, esse é o fato, não diga nada. Eu pelo menos não entraria nessa seara dessa forma, entende? Eu diria, não, eu estou avaliando, o critério a ser adotado é saber jurídico, o que quer que seja, etc, entendeu? Agora, não faça esse tipo de colocação num país que tem o maior processo de desigualdade do mundo, quiçá, e que essa desigualdade foi organizada com base em parâmetros dessa ordem para caracterizar a distinção social. Então, eu acho que é um erro, mas, vamos ver, a gente já sabia, né? Eu conversei um pouco contigo, isso que eu tinha certeza que essa indicação, a despeito da gente querer muito, não viria nesse caso, mas a tua luta é válida, a luta do teu movimento é válida, porque vocês estão pavimentando o caminho para as gerações que virão, então sim, sigamos firmes nessa luta, Robson. E temos muitos aliados, é isso César. Aí. Agora é o seguinte, aquela rampa que ele subiu tinha diversidade. Então, também não precisava ter subido a rampa daquela maneira. Isso que é contraditório. Nesse momento, utilizar esse tipo de fala, entendeu? Exatamente. É isso. Hashtag pronto falei. Vamos chamar nossa convidada? Vamos lá. Laís Bodansky, cineasta, aliás, premiadíssima cineasta. Sou muito sua fã e é um prazerzaço receber você aqui no Sinapse. Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês dois, Roberta, César e minha audiência do Sinapse. Ô, Laís, obrigado, o prazer é todo nosso. Você sabe que a Robs já me falou isso, o Vitinho da nossa produção, tu falou, eu já estava tietando a Laís aqui porque eu sou muito fã dela. Obrigado, querida, pela tua participação, é uma honra pra gente, viu? Laís, já vou aproveitar que você está aqui, já deve ter ouvido, né, essa abertura que a gente fez. O que você achou dessa declaração do presidente Lula hoje? Queria saber como é que caiu para você. Caiu estranho, exatamente, assim, não combina subir aquela rampa com um discurso visual mostrando o que é realmente o Brasil, e no lugar de poder, de tomada de decisão, você não tem a representação da sociedade da forma espelhada, né, num lugar tão importante. Eu faço uma comparação com o cinema, em que, recentemente, na história do nosso audiovisual, políticas afirmativas nos nossos editais, ou mesmo consciência das empresas produtoras de trazer para posições de chefia, ou olhar para suas equipes, tentando trazer equilíbrio nessa representação da sociedade, né? Assim, e faz muita diferença, por exemplo, quando eu sou júri de algum festival, de algum edital, se na hora que a gente está analisando os projetos, se tem mulheres, vários gêneros, o debate na escolha dos projetos é completamente diferente. É rico, né? Plural. Exatamente. Então, na hora que você senta para debater, você escuta um ponto de vista que não é o seu. Se todo mundo que está ali no poder de decisão tem um histórico de vida semelhante, a chance é muito pequena que o resultado traga a diversidade que o Brasil precisa nas suas leis, nas suas ações. Laís, eu quero começar contigo falando então, portanto, dessa interseção entre cinema e política. A gente sabe que principalmente o cinema tem uma força incrível no que diz respeito à forma como as pessoas percebem a própria realidade, e tem um aspecto que eu quero te ouvir, e não é uma pergunta enviesada, tá? Eu vou abrir já a pergunta para você entender o porquê que eu estou te perguntando. Eu acho que, por exemplo, o Tropa de Elite exerceu uma função absolutamente fundamental para, de alguma forma, estabelecer a subjetividade que o bolsonarismo precisaria para ascender. Isso quer dizer que a culpa é do diretor, do Wagner Moura? Não, a coisa é muito mais complexa do que isso, e na arte, de fato, eles estavam retratando o que eles acharam que era pertinente ali. Mas como eu vejo o Tropa de Elite, por exemplo, estabelece no imaginário coletivo essa figura do militar que não era político,
político, que seria capaz de moralizar a cena política, tem um certo deboche quando eles falam de Foucault, meio que banalizando o conhecimento naquela cena da universidade. Como é que você avalia? Gostaria que você fizesse essa análise de forma mais ampla do papel. Eu sei que pela tua reação eu já vi que eu te coloquei num lugar um tanto quanto vai desconfortável. Ter que falar dos coleguinhas, olha só, não precisa necessariamente... Eu falo, eu não tenho problema nenhum. Eu falo, eu sou amiga do roteirista do Tropa 1, do Tropa 2. Outro dia a gente se encontrou e conversamos exatamente sobre isso. Eu acho que o Tropa, principalmente o Tropa 1, ele teve um impacto na sociedade que eu acho que fugiu um pouco do controle dos autores, né? E que de fato trouxe uma... Eu assisti à estreia do Tropa 1 numa sessão normal na sala de cinema. Quando botaram um saco na cabeça do rapaz, né, naquele momento de tortura, eu percebi que teve um êxtase na plateia. Não foi um olhar crítico, foi assim, é isso mesmo. Então, eu acho que é muito perigoso quando um filme traz um debate tão importante para a nossa sociedade e induz a plateia a um pensamento equivocado, trazendo mais violência e achando que a solução para a violência é mais violência, né? Não trazendo a complexidade do debate. E quando acabou o filme, que era muito impactante, a plateia parecia que estava numa rave, completamente elétrica, e todo mundo assim, nitidamente sem nenhum olhar crítico. Eu estava abalada com o que eu tinha visto, claro, percebendo que a minha visão do filme era diferente da plateia. Quando você faz uma obra de arte, claro que a obra de arte, ela não pode vir com legenda, né? Ela está lá e cada um vai interpretar como quiser. Porém, no processo de confecção de uma obra, do audiovisual, que tem comunicação de massa, você consegue... É uma coisa que eu sempre falo, assim, cuidado com o que você vai fazer, porque você pode mudar a vida de uma pessoa. Um filme muda a vida de uma pessoa, né? Te faz mudar de profissão, te faz separar, te faz muita coisa. Então, uma obra que no caso do Tropa, talvez não tenha sido medido durante o processo de montagem ou de lançamento, como que a plateia estava entendendo o discurso, perdeu um pouco a mão do controle, digamos assim, do discurso que o autor queria, né? Assim, então, eu acho que também o próprio autores, né, mudaram de pensamento ao longo do tempo e se retrataram depois também, fizeram o 2 e depois, enfim. E uma obra também tem que ser colocada na sua época, mas hoje em dia você pode ver um filme de 20 anos atrás e ele está aí se comunicando, também ninguém vai ficar falando, esse filme é daquele contexto, um filme é um filme, né? Então, por isso, aí mais uma vez eu também acho importante um outro tipo de política pública, que é ensinar nas escolas como ler audiovisual, como não acreditar que o que está na tela é a verdade absoluta. Essa visão crítica em relação à informação que você recebe, principalmente no audiovisual, que quando é ficção, as pessoas embarcam achando, não, é isso mesmo, assim, e não tem um distanciamento, um olhar crítico. Não, você deve sempre duvidar, deve sempre questionar e debater o filme com outras pessoas para ouvir outros pontos de vista, né? Então, isso é importante na fase do crescimento, na fase do aprendizado, na escola. Aprender a ler audiovisual com a visão crítica. Laís, vou pegar carona nessa pergunta do César e saber de você um pouco mais como é que funciona o seu lado como cineasta sobre os temas que você vai abordar, né? Que tipo de critérios você tem? O que te baliza para tomar uma decisão do tipo, vou fazer esse filme, este é um tema interessante, esse é um tema impactante, e já vou emendar em outra. Você toparia rodar algo que você não acredita em nada? Só simplesmente pela arte? É muito fácil. A tua segunda pergunta é muito fácil de responder. Claro que não. É um sonoro não. Essa tá fácil. Oba! Mais fácil que a pergunta anterior. Boa. Mas o que me move, né, o que me faz tomar decisão, é difícil explicar. Tem um lado que é o racional, sem dúvida nenhuma, vou falar sobre isso, eu recebo um convite e falo, nossa, que tema curioso, interessante, mas tem um outro lado que tem o mesmo peso,
que é um desejo genuíno porque é um casamento. Quando você faz um filme, é um casamento de uma vida inteira. São anos fazendo um projeto. E se você não tem um desejo de brincar, porque o audiovisual, eu acho muito gostoso trabalhar com isso, porque é um pouco como ser um mágico. Eu vou usar meus truques para fazer com que o público mergulhe nessa história. Então, uma história que me provoque esse meu lado a mágica Laís, né, inventando truques para enganar o público, para acreditar. Por exemplo, o meu último filme, A Viagem de Pedro, se passa numa embarcação em alto mar. Mas a gente filmou em estúdio. Né? Então, assim, enganar o público que ele está num barco é uma farra. Assim, esse é um dos lados divertidos. Mas, na verdade, assim, tentando responder sua pergunta, ela não tem uma resposta muito clara. Então, um lado é emocional e eu não tenho explicação do porquê sim, e um outro sim, puxa, esse tema é importante, ele tem que ser contado, mas às vezes pode ser uma história que não é como O Bicho de Sete Cabeças, que é um filme discursivo, impactante, engajado, explícito, né? Sim. Mas, por exemplo, eu fui fazer Como Nossos Pais, que era que eu não tinha consciência que eu estava fazendo um discurso feminista com o filme. Eu só fui entender depois. Meu motivo do porquê contar a história não foi assim, quero fazer um filme e levantar a bandeira feminista. Não. Depois é que eu descobri que eu tinha feito um filme feminista. Que legal, que bacana. No momento da produção, então, você não tinha essa intenção a priori? Você se dá conta de que isso aconteceu? No início, não. Tá. No início, não. Tanto que eu me lembro, quando eu estava ainda escrevendo o roteiro, uma estudante de uma universidade, se eu não me engano, da Paraíba, me entrevistou, falando, Laís, falando várias perguntas, num certo momento ela me pegou de surpresa e perguntou assim, Laís, você é feminista? E eu lembro que quando ela me fez essa pergunta, eu falei, bom, olha, deixa eu te explicar, veja bem, então, eu enrolei tanto para responder, que ela falou assim, Laís, eu já entendi. Você não é feminista, porque quem é. Eu tomei um susto tão grande, eu falei, não, eu não posso não ser feminista. Desde então, eu falei, não, eu sou feminista. E aí eu vou entender como é que o que é esse feminismo. E corri atrás. Mas assim, eu estava escrevendo o roteiro e eu não tinha essa resposta na ponta da língua. Que legal e muito corajoso da tua parte, achei, se posicionar dessa forma, dizer isso que você acabou de dizer aqui pra gente. Laís, como é que tá o atual momento do audiovisual? Não faz tempo, tá? Vamos só colocar dentro assim. Foi lá atrás, né? Okay. Então, antes dessa onda, que o filme, quando ele foi lançado, Como Nossos Pais, ele surfou também na onda feminista, porque ele nasceu junto com essa nova onda feminista. Então, eu acho que aí sim, o meu emocional, como mulher na sociedade, eu falei, eu preciso falar sobre isso, porque eu não aguento mais, né? Então, assim, foi o emocional que quis falar, e provavelmente outras mulheres estavam sentindo a mesma coisa, e várias manifestações em outras áreas aconteceram ao mesmo tempo. Acho que um dos motivos de que o filme foi tão bem é porque ele chegou na hora certa, sabe? O discurso certo na hora certa. As pessoas queriam e precisavam ouvir essa fala. E Laís, como é que você sente o atual momento do audiovisual nacional, depois da pandemia, a coisa já reaqueceu? Como é que a gente está hoje em termos de cinema brasileiro? Como é que você sente isso? Ainda não está bem, infelizmente. Tá devagar. São várias questões, né? Assim, claro que a gente tem um Ministério da Cultura que chegou, que ele deixou de existir, ele tem que ser refeito completamente, né? Assim, então, isso não é simples. Você remontar a equipe, você reorganizar políticas públicas, é muita coisa com uma equipe pequena, é um desafio imenso. Mas tem algumas coisas que para além disso. Por exemplo, né? Assim, a gente, durante esse desgoverno anterior, nós perdemos a lei da cota de tela. Isso é muito importante para a gente manter o cinema brasileiro em cartaz. É muito violento o que acontece no cinema brasileiro, mesmo um filme com potencial de público, ele é expulso da sala de cinema. Às vezes ele não consegue nem uma salinha, quando consegue uma sala, naquele final de semana do lançamento, no horário 13h. E a cota de tela garantia um mínimo, sem atrapalhar os outros grandes lançamentos, mas um mínimo para dar uma visibilidade para o cinema brasileiro, para competir com filmes, principalmente dos grandes estúdios americanos, que vêm com uma
tonelada de dinheiro para o seu marketing de lançamento que não tem como a gente competir. Tá. Então, assim, a defesa do mercado interno através da cota digital é fundamental. A gente está sem cota até hoje. Então, isso tem que tramitar no Congresso, um Congresso que não entende a importância da indústria local. Então, isso está lento, assim como também a regulação do VOD também está lenta e também precisa ser feita com esse mesmo olhar que é de defesa da nossa indústria local. Defender uma indústria que traz dinheiro para a sociedade, que emprega muito, né? Então, infelizmente, isso não aconteceu ainda e tem que acontecer com urgência. Posso complementar, Rô? Claro. Explica pra gente, pra nossa audiência entender direitinho o que é a cota de tela e só pra gente colocar em perspectiva, Laís, quanto que custa, por exemplo, uma superprodução, em linhas gerais, uma superprodução estadunidense e quanto é que custa um filme brasileiro, pra gente entender as diferenças de valores e de torque econômico e de investimento nisso? Olha, um filme americano pequeno, ele pode custar 50 milhões de dólares para fazer, mais 50 milhões de dólares para lançar. Tá. Dólares. Né? O filme brasileiro, que teria o mesmo tamanho, custaria 5 milhões de reais. Sem ter os 5 milhões de reais para lançar. É difícil. Parece assim, não, mas para um filme brasileiro 5 milhões é muito dinheiro? Parece muito dinheiro, mas não é. Um filme, se você observa os créditos no final e o tempo que ele leva para ser feito, ele envolve muitas etapas, é uma indústria, por isso que é indústria também, porque você envolve várias equipes especializadas, né? Mas existem filmes também feitos com menos dinheiro, que são os famosos filmes de baixo orçamento. Mas é muito difícil, muitas vezes, você conseguir também equipe para trabalhar nos filmes de baixo orçamento. Diretores e diretoras estreantes conseguem, porque um amigo vem, ajuda, tal. Assim, eu não consigo mais, por exemplo, entendeu? Porque eu já não estou mais no meu primeiro nem segundo longa. Então, quando as pessoas vêm trabalhar, elas querem ganhar o que o sindicato diz que tem que ganhar, o que está corretíssimo, né? Não tem que fazer favor, né? Assim, todo mundo tem aluguel para pagar. Né? Então, mas, enfim, isso custa. Queria falar um pouquinho sobre streaming, aproveitar que a gente está falando de grana, de orçamento, a gente tem, enfim, várias plataformas digitais que exibem N, né, número de filmes nacionais e estrangeiros. A gente pode pensar o streaming como mais uma janela, como uma oportunidade, né, aproveitando que essa lei de telas a gente não tem, mas enfim, poderíamos entender como uma oportunidade também para a gente estar mostrando o cinema nacional, mas no meu entendimento, Laís, não existe a percepção do streaming do que é um filme, principalmente quando a gente fala de filme nacional, tá? O que é um filme com grande investimento nacional para streaming? Eu tenho a sensação de que essa indústria, ela entende, ela vai pagar muita grana para um filme estrangeiro, mas eu não sinto ela tão disposta a pagar muita grana por um filme nacional para exibir na sua plataforma. Estou correta? Você está correta. Uma coisa que me chama muita atenção e eu não consigo entender, que é o seguinte, por exemplo, as grandes, né, plataformas estrangeiras que estão aqui explorando o nosso mercado, ganhando dinheiro com as assinaturas, e eles não divulgam quantos são os assinantes, mas nós sabemos que o Brasil, o país, ele é o 5º maior mercado consumidor de audiovisual no mundo. Ou seja, elas ganham muito dinheiro com o Brasil, né? Muito dinheiro. Elas investem num produto brasileiro? Investem, mas é desproporcional o que elas investem, por exemplo, na Dinamarca, ou mesmo na França, porque países que, por mais que tenham muitos assinantes, com certeza, eles não pagam, eles não recebem o que eles recebem do Brasil. Na minha opinião, essas plataformas deveriam investir proporcional ao que o país te dá, você devolve para aquela indústria local, estimulando a indústria local. Essa é a minha opinião. Né? Mas não, o dinheiro sai daqui e vai para uma super mega produção na Dinamarca. Eu não entendo isso. Né? Assim, e aí, não, mas é que o Brasil vocês não sabem fazer. Quem disse que a gente não sabe fazer? Me dá dinheiro que eu vou mostrar para vocês sim. Né? Nós sabemos, nós temos excelentes técnicos. Né? Assim, então, só mais um exemplo. Quando eu fiz A Viagem de Pedro, um filme que se passa em alto mar e era tudo em estúdio, num certo momento eu tinha que fazer ondas que estouravam no convés do barco. Então nós tínhamos uma equipe de efeitos especiais e nós tínhamos direito a
4 ondas, que era o dinheiro que a gente tinha. A primeira onda a gente usou só para testar, ver se funcionava, e a gente só tinha mais 3 ondas e acabou. Imagina que num mesmo filme, rodado na Dinamarca, se eles teriam só 4 ondas. 4 milhões de ondas, né? 4 milhões de ondas. Então, ou seja, me dá aí 1000 ondas que eu faço outro filme. Claro. Entendeu? Sim, assim, sim. Então, é essa a comparação. Mas o que eu acho que é mais delicado disso tudo, ainda voltando para as políticas, né, cinematográficas brasileiras, da política do cinema, a defesa da nossa indústria, é que, por mais que essas grandes plataformas invistam, principalmente as séries e os filmes para as plataformas, mas o produto, uma vez que ele está pronto, ele não pertence ao Brasil, não pertence às produtoras brasileiras que filmaram, não pertence aos autores, não pertence aos atores que filmaram. Toda a propriedade intelectual da obra e patrimonial intelectual pertence àquela plataforma. Então, a gente virou um service, né? Nós fazemos uma prestação de serviço, que tudo bem, eu acho que isso é incrível e tem que continuar, mas para além disso, nós temos que ter participação, sim. Esse produto nos pertence ao Brasil, às produtoras brasileiras. Isso é muito importante para a gente reter aqui a nossa autoria. Né? Assim, então, eu sei de histórias, por exemplo, dessas grandes séries famosíssimas na plataforma de streaming, que as empresas produtoras não vão nem, por exemplo, para no lançamento com assessoria de imprensa, para falar na coletiva de imprensa, as produtoras não estão lá para falar, porque elas não são donas daquilo. Né? É muito estranho, porque a ideia é brasileira, a produção é brasileira, os atores são brasileiros, o roteiro é brasileiro, e isso pertence a esse produto, ele fica 100% pertencendo a uma indústria estrangeira, a uma empresa estrangeira. Ou seja, você vende a sua alma, né? Você vende a alma. É isso que você faz, né, para essas empresas. Laís, vamos falar um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira. Queria saber com quantos anos você começou a produzir, a roteirizar, quantos longas você já fez desde então e quais são as tuas principais influências no cinema? Eu acho que uma eu sei. Acho que você tem razão, acho que você está certo. Bom, já indo para essa resposta, que eu sou filha de cineasta, sou filha do Jorge Bodansky, então eu cresci de uma certa forma, acompanhando, observando o meu pai trabalhar na alegria e na tristeza, né? Assim, então, a minha escolha por essa profissão tem a ver, sim, apesar do meu cinema não ter nada a ver com o cinema dele, mas tem a ver com a paixão dele pelo o trabalho dele, que ele trabalha até hoje, ele faz filmes até hoje, e ele faz com paixão, e quando você vê alguém fazendo uma profissão com paixão, você fala, eu quero fazer isso também. Claro. Né? Então, eu acho que foi por aí, mas também foi muito importante que também observando ele, eu percebi que essa não era uma profissão fácil, era difícil, e que exigia paixão no sentido de que vou receber não, mas eu não vou desistir. Né? Então eu vi meu pai recebendo muito não. E ele está aí até hoje fazendo filmes. Né? Então acho que eu aprendi também isso com ele, ser insistente. Né? E por isso aquela paixão, aquela primeira pergunta que vocês fizeram é tão importante. Tem que ter uma paixão muito genuína. Eu quero e eu preciso. Essa história ela tem que ser contada. Senão você não sobe essa montanha, né? Você desiste antes. Né? Mas, desculpa, aí tinha mais a pergunta. Quantos longas você fez e a tua inspiração, ou as inspirações? Olha, meu primeiro longa é Bicho de Sete Cabeças, foi lançado em 2001 no cinema. Maravilhoso. Foi uma coprodução com a Itália, foi uma experiência forte realizar, prazerosa. O meu segundo longa foi Chega de Saudade, é uma coprodução com a França, com o canal Arte, e um filme que se passa no salão de baile, na cidade de São Paulo, com
é um baile de adolescentes de cabelos brancos, ou seja, um baile da terceira idade. O meu terceiro longa é As Melhores Coisas do Mundo, um filme que fala dos adolescentes de uma forma em que a gente construiu a história com os próprios adolescentes, num trabalho de pesquisa muito importante com eles. O meu quarto longa é Como Nossos Pais, que eu já falei aqui um pouco dele para vocês. E meu último longa é A Viagem de Pedro, um filme totalmente diferente de tudo que eu já fiz, que é um filme histórico, um filme sobre o Dom Pedro I. E que, enfim, mas do ponto de vista da vida privada dele, né? Não a pessoa pública, mas as angústias dele, as culpas, as inseguranças. E a gente faz, é um filme que se passa no Atlântico, quando ele sai do Brasil e chega na Europa. É um filme que é uma coprodução com Portugal, filme Brasil-Portugal, foi rodado lá, foi rodado aqui, foi lançado lá, foi lançado aqui também. Esse é o meu último longo, e agora eu começo o próximo, mas ainda está muito no comecinho. Opa, não pode falar pra gente ainda? Nem um pouquinho, não nada, dá, nada. Muito incipiente ainda. E as tuas inspirações? Não sei se teu pai, você já falou um pouco, naturalmente, apesar do teu cinema ser um pouco diferente do dele, você colocou, mas quem que você ressaltaria como as tuas principais inspirações no cinema? Olha, é difícil falar isso, porque cada filme é um filme tão interessante, assim, como cada filme você busca uma referência. Mas eu lembro quando eu fiz Bicho de Sete Cabeças, eu tinha feito um curta-metragem antes, que foi meu primeiro trabalho, que me apresentou, assim, para o mercado, né, que é o Cartão Vermelho. E aí, quando veio esse produtor italiano que leu o roteiro do Bicho de Sete Cabeças e falou, eu quero coproduzir, e para isso você vai finalizar todo o filme lá na Itália, fazer toda a montagem, a pós de imagem, de som, vai ser feito lá. Eu falei, nossa, eu achei que eu tinha muita responsabilidade. E eu estava muito preocupada em trazer referências para ele de como eu ia fazer o filme. E aí o Marco Miller, esse coprodutor, falou assim, Laís, eu não quero saber quais são as suas referências. Eu quero te dar uma dica muito importante. Use de referência o seu próprio filme Cartão Vermelho. Ele estava querendo dizer assim, use de referência você mesma, seja você mesma. Então, eu sempre me preocupo, na verdade, eu acho que o cinema que eu faço é um cinema de autor, que significa, na verdade, uma assinatura. Eu tenho um discurso meu. Eu acho que eu faço cinema de personagem. Algumas pessoas me comparam assim, com alguns outros diretoras, mas, por exemplo, uma diretora brasileira que eu tenho como referência, que eu amo muito, é Ana Mui Laerte, né? Susana Amaral. Né, assim, eu acho que eu faço um cinema diferente, mas é um cinema também que dialoga, eu acho, com o cinema delas, né? Kizuka Yamazaki. Então, eu não gosto muito de me colocar em caixinhas, justamente para eu poder ter a liberdade de caminhar para onde eu quiser. Muito bom. E Laís, você está feliz qualitativamente com o cinema nacional? Assim, você acha que o Brasil tem conseguido pensar em grandes temas? A gente entende essa restrição orçamentária, o que exige muito mais dos cineastas, né? Criatividade, se virar com pouco, enfim, se virar nos 30, enfim, é um outro exercício, um outro músculo, eu acho, né, que os cineastas brasileiros exercitam. Mas eu queria entender, você está feliz qualitativamente com o que você tem visto, com o que o Brasil tem produzido nas condições que estão disponíveis para a gente hoje? Sim, eu estou muito feliz, eu acho que a gente faz muito com pouco, isso não pode ser uma regra, isso que tem que ficar muito claro, mas, por exemplo, assim, eu acho que o grande filme desse último ano foi Marte 1, um filme de uma produtora de Minas Gerais, cinema de plástico, uma produtora que uma característica deles é o trabalho coletivo, eles trocam muito, um escreve o filme do outro, que dirige, que monta, que é muito interessante o processo de trabalho deles. Marte 1 é do Gabito, mas ele sempre faz questão de ressaltar que eles fazem um trabalho de equipe mesmo, e Marte 1 acho que comoveu o Brasil, né? Assim como também a gente, Que Horas Ela Volta, também comoveu o Brasil. Eu acho que Marte 1 tem essa... É um filme de ideia boa e bem executado, com bons atores, né?
Eu acho que nós temos excelentes atores no Brasil, e um filme, quando você, infelizmente, não tem as 4 ondas para estourar, né? Você com bons atores, eles têm 500 mil ondas para estourar, né? E nós temos excelentes atores, e por isso, não só por isso, mas por isso, talvez principalmente, o nosso cinema é muito bom. Legal. Ô, Laís, qual o melhor filme de 2023 até aqui, na tua opinião? Um só. Não me faça essa pergunta. Geralmente as pessoas odeiam, né? A gente perguntou pra Martinelli também quem que era a melhor voz da atualidade. Ela falou, não. Vamos lá, o melhor filme de... É muita coisa. Tá, 5, vai. Se você tivesse que listar pelo menos 3, 5 dos melhores filmes de 2023. Dá pra fazer um por região, por exemplo? Um brasileiro, um norte-americano, um europeu... Talvez um asiático, gente, eu sou péssima nessas perguntas. Eu preciso fazer um levantamento aqui dos filmes e eu respondo para vocês. Mas, assim, por exemplo, eu, por exemplo, não lembro, recentemente eu vi um documentário sobre Elise e o Tom. Eu acho que chama Elise e Tom. É um documentário... Elise e Tom, né? Maravilhoso. Tá. É incrível, né? Assim, quem gosta de música brasileira, mesmo quem não gosta, fala do Brasil, fala de uma época, e é um documento. O filme é um documento muito emocionante, né? Enfim. Acabei de assistir o filme do Carinha Janus, que aliás, acabou de entrar em cartaz. Marinheiro das Montanhas. Um filme muito pessoal do Carim, também recomendo, saí muito tocada do cinema, filme maravilhoso. Assim, tem muita coisa boa sendo feita. E o pior, você diria algo que é o pior que você não assistia? Ela sabe o trabalho que dá, inclusive, para fazer o pior, né? Eu não tenho pior, né? Porque aquilo que a gente estava falando. Cada um vai interpretar o filme, vai te tocar de uma forma. O que pode ser ruim para mim, para você pode ser importantíssimo. Claro. Um tema que eu falo, para que essa história? Não me diz nada. Para a Roberta vai ser, nossa, mudou minha vida, ainda bem. Ou então, às vezes um filme é ruim, mas ele no dia seguinte você acorda e fica pensando nele, te provoca novos pensamentos. Isso passa a ser um filme bom. Tá certo, um filme que dorme com você é um filme bom. Então, o que é ser bom? O que é ser ruim? É delicado. Eu não gosto de ficar... taxando, falar isso é bom, isso é ruim. Um filme muito comercial, um musical. Eu adoro musical. Eu adoro, assim, qual é o problema, né? Assim, vou lá me divertir, sonhar. Eu acho que todo filme ele te provoca essa sensação do sonho. É um sonho coletivo e é muito gostoso. Mesmo vendo em casa, eu também não tenho mais preconceito, assim, de não deu para ver no cinema, vai ver em casa, vai ser legal também. Eu acho que ouvir as histórias através do audiovisual, isso é muito importante para a gente. E a gente está cada vez mais audiovisual, né? Com 500 mil telas, eu estou aqui com vocês, a tela dentro da tela, dentro da tela, né? Alguém está assistindo isso numa outra tela, né? Então... Ninguém foca mais em mim, né? É aquela coisa, sempre tem que dividir com mais 5, acabou a exclusividade, só não vou dizer que acabou a monogamia, mas a exclusividade com certeza. Laís, queria falar um pouquinho sobre Oscar, porque é algo que ainda mexe com as pessoas, mas eu acho que se perdeu um pouco. Eu lembro que antigamente, assim, a gente via, indicado ao Oscar, aí você maratonava pra ver tudo. Tinha mais força, você acha? Eu acho que tinha muito mais força. Você maratonava pra assistir tudo, você acreditava que realmente eram os filmes mais legais, mais bacanas que tinham e tal. Eu acho que hoje isso se perdeu por alguns motivos. Eu posso trazer até a falta de representatividade. Eu acho que a gente tem uma hegemonia masculina ali naquele ambiente, casos assim que apareceram do cinema, né, de assédio, enfim, muitas coisas que apareceram que ficavam ali embaixo do pano. Então, eu acho que a gente passou a conhecer mais os bastidores, né, da indústria cinematográfica. E aí, quando a gente conhece os bastidores, a gente começa a questionar algumas coisas, e um dos questionamentos, para mim, pelo menos, é sobre o Oscar, né? Poxa vida, mas será que é o melhor filme do ano, de verdade, né? Por que eu não tenho representatividade em relação ao número de filmes entre homens e mulheres, né?
por que eu tenho quase nada, 0,02% de filmes asiáticos ali concorrendo? Queria entender um pouco sobre esse glamour do Oscar, se você concorda comigo que se perdeu um pouquinho. Sim, eu concordo com você, a gente está num outro momento, diferente mesmo. Eu acho que, por conta até das plataformas, por conta da necessidade das pessoas, principalmente durante a pandemia, de maratonar séries. Então, os filmes perderam a importância, digamos, esse destaque em relação às séries. Está voltando, é engraçado isso, tem um movimento agora contrário as plataformas perceberam que agora as pessoas querem assistir mais filmes do que séries, inverteu, porque a pandemia, né, terminou, então as pessoas estão saindo mais, o teatro está cheio, olha que curiosidade, né, assim, então as pessoas querem estar na rua, encontrando as pessoas, indo em shows, e em casa elas preferem ver um filme curto. Ou assistir os primeiros 3 episódios de uma temporada, né? Assim, então perdeu aquela força que teve na pandemia. Filme curto, você diz um filme de 1h30? Só pra... 1h30. 1h30, né? Um filme curto, tá. Um filme de 1h30. O que eu acho que aconteceu, assim, de fato na pandemia, teve uma mudança de comportamento. E isso refletiu diretamente no Oscar. Já vinha uma tendência grande. O Oscar já tinha percebido, feito autocrítica, que eles precisavam ter votantes com mais diversidade, né, no mundo, de gênero, de raça. E eles abriram para isso. Aliás, eu entrei nessa leva. Assim, eu sou uma das votantes no Oscar. Depois que eu fiz o Como Nossos Pais, alguém indicou meu nome, eu fui parar lá. Eu voto também nos filmes do Oscar. Sei. Nós temos vários brasileiros que votam, mais ou menos uns 60 e poucas pessoas da indústria brasileira que são votantes do Oscar. Uma boa parte entrou nessa leva em que a academia abriu para a diversidade. Só que esse último ano fechou de novo. Olha só que coisa. Eles fecharam de novo, não tá entrando com tanta velocidade esse olhar da diversidade. O que é ruim. E, claro, o Oscar ainda é mercado, todo mundo quer ter o filme lá, não só pelo glamour, até porque o filme que é pré-selecionado para o Oscar, ele já vende mais bilhete, as pessoas já querem assistir, então isso é mercado. Ele não tem a pretensão, né, por incrível que pareça, olha que engraçado, ele não disse que ele está votando no melhor filme do mundo, ele está, tanto que tem um prêmio que é do filme de língua não inglesa, que é o filme estrangeiro, né? Que normalmente é onde o Brasil tenta sempre brigar. Ali são só 5 filmes que tem ali para o mundo inteiro. Nossa, imagina? Tipo outros, né? Então, exatamente. Então, assim, a gente fica aqui, né, reverenciando uma indústria com uma cara muito americana, de um público muito americano, que não é necessariamente o brasileiro, né? Só que às vezes vem umas coisas muito surpreendentes. Como o cinema da Coreia do Sul, né, assim, que já levou o Oscar. Esse ano a gente teve também um filme diferente, né, que é Tudo ao Mesmo Tempo Agora, é um filme que as pessoas, nossa, ninguém eu acho que realmente estava botando fé que ele ia levar, e ele levou. Mas eu quero dizer que o Oscar, assim como o Festival de Berlim, assim como o Festival de Cannes e de Veneza, eles também não representam o mundo. A minha crítica para a Academia Americana é a mesma que eu faço para o Festival de Berlim, para o Festival de Cannes e para o Festival de Veneza. Porque eles falam que eles estão ali, é o melhor do cinema do mundo. É mentira, não é. Porque só que o pior ainda, é mais disfarçado. Porque eles, se você vai olhar a curadoria dos filmes em competição, esse ano, por exemplo, do Festival de Cannes, não teve nenhum filme da América Latina. Uau. É estranhíssimo, entendeu? Então, assim, e lá, sim, é uma curadoria, não é uma votação não é esse conselho que vota, né? A Academia Americana, você tem que fazer, cada voto é um voto. O meu voto e o voto do Spielberg, por incrível que pareça, é o mesmo, né? Assim, então, tem essa curiosidade, né? Um voto é um voto. E esses outros festivais que pré-qualificam os filmes estrangeiros para o Oscar, né, que é Cannes, Berlim, Veneza, são os principais, né, não só um só.
eles, mas eles têm esse discurso da democracia, mas é mentira. E o cinema brasileiro também não está conseguindo ter destaques, espaços importantes nesses festivais que pré-qualificam para o Oscar e te colocam no mercado europeu e em outros mercados, né? Isso está muito ruim, eles estão fechando. Se você vai no Festival de Cannes, mais da metade é cinema francês, cinema mediano. Festival de Veneza, metade filme italiano. Festival de Berlim, metade filme alemão. Então, assim, que negócio é esse? Então, assim, que metade do cinema, da melhor produção do cinema no mundo é alemã? Não é verdade. Então, assim, é um festival local que dá um pequeno espaço para o cinema do resto do mundo. Isso é muito ruim. Isso não tá bom. E eu acho que o cinema brasileiro está sofrendo com isso. A gente tem que inventar uma alternativa para não ficar nesse, pelo amor de Deus, aceita meu filme aí, sabe? Suplicando um lugar num grande festival. E a gente não é respeitado. Sim. Está muito em voga essa questão da inteligência artificial. A gente viu recentemente aí, teve uma greve em Hollywood, né, dos roteiristas e tal. Como é que você sente essas novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial? Isso já alterou o teu trabalho? Você usa inteligência artificial? E como é que você sente que isso pode impactar o cinema aí ao longo dos próximos anos? Bom, eu acho que já impactou, né, gente? Não só o cinema, mas na profissão de vocês também, né? A quantidade de pessoas já demitidas, né? Assim, é assustador. Isso também é no cinema. Agora, eu confesso que eu já entrei, sim, no chat GPT e botei lá umas coisas, brinquei com uma formatação de roteiro, e eu já saquei as limitações da inteligência artificial, porque ela pode até saber formatar bem um roteiro, ok, tá, mas ela é pseudo-criativa, ela é aquele pensamento médio, sabe? Ela faz aquilo que não é original, não é um pensamento original. Totalmente. E por que eu não acho que a inteligência artificial não vai roubar completamente o cinema dos autores de carne e osso? Porque o cinema, ele precisa do novo. Ele só vive através do novo. Porque o público, ele aprende muito rápido a linguagem audiovisual e os conteúdos, e ele quer ser sempre surpreendido com uma coisa diferente, uma coisa diferente, uma coisa diferente. E para isso, a inteligência artificial, ela vai naquela opinião média e vai querer sempre te oferecer aquilo que ela sabe, já que o público já conhece. O público já conhece, já está velho. Se ele já conhece, já está velho. Então tem que ter uma ideia completamente inovadora. Então, eu acho que a criatividade, eu sou muito otimista que isso ninguém tira da gente. Olha, genial, cara. Eu confesso para vocês duas, eu terminei agora de editar um livro sobre o Julian Assange. Você tem acompanhado esse processo do meu lado, que chama O Processo, e eu escrevi o prefácio da obra. E o meu editor colocou o primeiro draft que eu escrevi, ele jogou no chat GPT e me voltou, e eu fiquei exatamente com essa impressão que a Laís falou. Eu falei, cara, isso aqui é tudo muito standard, é muito padrão, é tudo muito certinho, sabe? Aquela maçã industrializada, que ela é tão perfeita que ela chega a perder a graça. É tipo ouvir CD, né? Não tem alto e não tem baixo, tá tudo ali na mesma linha. E quando a Laís colocou, eu me identifiquei muito com isso, porque isso me desagradou na medida em que é tudo muito previsível, é tudo falta. Eu não sei, possivelmente, como é que isso vai evoluir e se essa tecnologia pode ser que ela alcance uma determinada configuração, que ela eventualmente seja capaz de endereçar esse nível da criatividade humana, o que eu particularmente concordo com a Laís, eu acho que é bastante improvável, porque isso é uma característica inerente da inteligência orgânica, humana, do improviso, porque ela está atrelada, essa capacidade de improviso e de criação, às nossas falhas, aos nossos defeitos, à nossa complexidade. Isso a máquina nunca vai ter, entende? Então eu concordo perfeitamente com a Laís, eu senti isso também, falei, não, me desculpa, mais duro, né? Não, eu quero ver o texto, eu não gostei disso aí não. Não tem beat. Lembrei um pouco da propaganda, né, da Elis e da Maria Rita. E Laís, deixa eu te perguntar, você ressuscitaria um morto aí, em alguma obra sua? Você vê alguma questão sobre isso? Uma questão Se você tivesse os direitos, por você tudo bem? Ética, você diz, não? Olha, isso é uma questão ética.
a questão ética, tem que aprofundar esse tema, né? Assim, porque quando eu assisti o Forrest Gump, era muito divertido ver o personagem ali no meio daquelas imagens de arquivo, todas aquelas. E ele atuando, ele estava sempre do lado de uma pessoa, de um evento importante da história. E aquilo é muito legal. E aquilo foi feito com efeitos especiais, não era inteligência artificial, mas é completamente pós-produção, né? É feito na pós, né? Recortado, desenhado, coloca o ator lá. E eu gostei, eu nunca questionei aquilo. Agora, claro que aquelas imagens de arquivo que foram utilizadas têm dono. E as pessoas que aparecem ali, todas têm família. Então, com certeza aquela produção teve que ir lá atrás, e autorização, e contrato, e ver os limites, o que faz, o que não faz, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho utilizar agora... mas tem uma diferença grande, né? Aquela imagem é uma imagem que aconteceu de verdade no Forrest Gump. Aconteceu aquilo de verdade. Isso é fato, é registrado, é histórico, é uma imagem verdadeira. Não é verdadeiro botar aquele personagem dentro da imagem de verdade. Isso não, passa a ser uma história nova. Mas o comercial da Elis, que eu acredito que a família tenha autorizado... Autorizou. Tanto que o CONAR, isso, arquivou, exatamente. Mas ali você está colocando... Aquela não é uma imagem de arquivo da Elis. Né? Aquilo é ela completamente, uma coisa completamente nova. A gente nunca viu a Elis dirigindo uma Kombi, essa imagem dela dirigindo uma Kombi cantando. Se existisse essa imagem dela, Elis, mas aquilo foi completamente inventado e colocado o rosto dela. Aí você começa a perder, né? Vai ficando muito tênue, vai ficando lá longe. Eu fico pensando em mim mesma. Se eu não estou mais aqui, usam a minha fala com todo aquilo, esse que eu falo, eu faço cinema de autor, eu tenho um discurso, eu tenho um pensamento, eu sou uma pessoa de esquerda, não sou de direita, e passa, sei lá, daqui 50 anos, me botam num contexto completamente de extrema direita, sei lá por quê. Imagina. Nossa, eu não sei, eu não vou, né? Se eu não estiver aqui, o que eu faço? Tem nem como se defender. Não tem como defender. Então é delicado. E aí isso também transforma a imagem, essa pessoa utilizada, ela passa a ser, naquela geração, reconhecida, porque aquilo passa a ser a verdade. Aquela é a nova verdade. Aquela imagem passa a ser a nova verdade. Como que as pessoas vão saber e vão pesquisar? Como eu falei, filme não tem legenda. Como é que as pessoas vão dizer, olha, Laís, em 2023, ela não pensava assim, ela era outra coisa. Não vem a legenda, gente, não vem. Então, não sei. Eu acho uma discussão fundamental que tem que trazer todos os filósofos e filósofas aí para discutir ética mesmo. Assim, porque você acaba escrevendo uma nova história que, na verdade, não necessariamente a pessoa viveu. Eu não sei se Elis Regina dirigia ou não dirigia, você entende? Sim, claro. Que eu acabo inserindo num contexto. Claro. E, de fato, para quem não conhece, né, quem não tem o histórico da Elis, vai comprar aquela história que você está vendo, que está assistindo. Né? E aí, né, posso eu mudar a sua história? Ótimo ponto. Você não está aqui para me autorizar, você, César. O Niemeyer diz isso, que todo mundo vem e conta uma história. O Oscar Niemeyer diz isso. A gente vem, conta uma história e vai embora. Então essa tua colocação é brilhante exatamente por isso, porque não foi essa história que eu contei, é exatamente o que ela disse. Bom, daqui a 50 anos vão usar a minha imagem, a minha fala, a minha voz para avançar um determinado tipo de coisa que eu jamais contei durante o meu tempo de vida. Então acho que sim, concordo com a Laís também, essa é uma questão filosófica, é uma questão que precisa ser debatida e é uma linha muito tênue, é algo que de fato são tecnologias novas que surgem e que a gente precisa endereçar com muita propriedade, com muito cuidado. Imagina agora, a Laís levantando uma plaquinha, ele sim. Hein, Laís? Como é que seria isso? Olha a cena. Mas eu acho que tem que radicalizar, porque a história da Kombi da Elis é um exemplo ainda muito fofinho, mas apontou para algo muito sério lá na frente, né? Assim, algo assim. Hoje, a primeira geração pós-Elis, está todo mundo vivo. Mas e na terceira, quinta, 10ª geração? E aí? Né? Assim, então, é delicado. Ao mesmo tempo, a gente tem também aí as camisetas Che Guevara, né? Tem
o uso da imagem que a gente está... É a nova realidade dos novos tempos, né, da comunicação em massa. Mas isso não significa que isso não tenha que ser regulado. Claro. A gente não é que tudo pode nesse planeta, gente, não pode. A princípio não pode, né? Assim, a gente tem que combinar a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Tem que ser muito bem combinado. Né? Até porque é o mesmo princípio, mas em diferentes dimensões, né, Laís? Você colocar a foto de alguém numa camisa, eu já entendo o raciocínio, é análogo, tem o princípio embutido ali, mas outra coisa seria colocar o Che Guevara fazendo um vídeo dizendo como a McDonald's, por exemplo, promovendo um grande ícone capitalista para todos os efeitos. Então, isso seria o mesmo princípio, mas com outra dimensão, outro efeito, outra consequência. Laís, a gente está caminhando aqui para os nossos minutinhos finais, mas eu quero te perguntar o seguinte: quando você organiza um filme, quando você entra num projeto, você pensa na pessoa que vai assistir aquilo ou não? E eu vou te dizer o porquê que eu sei, desde que eu produzo, desde que eu escrevo, tanto matéria quanto livro, eu sempre penso no meu leitor. E eu, de alguma forma, quando eu era um pouco mais novo, eu me sentia um pouco culpado por isso, sabe? Porque eu achava que não, eu tenho que ser independente, não faz sentido, eu não posso pensar. E o Mário Magalhães, o autor de Marighella, conversando comigo, ele me falou: Calejão, eu penso, é óbvio que eu penso no meu leitor, eu estou produzindo para aquela pessoa que vai ler e tal. E eu também, tem gente que eu sei que não pensa, o cara faz que ele está fazendo, eu não julgo, são propostas, abordagens diferentes, mas aí, de alguma forma, eu fiquei mais tranquilo, sabe? Eu falei, bom, então se o Mário Magalhães pensa, eu também posso pensar, não tem problema. Como é que você sente essa questão? Quando você entra num projeto, você já se organiza de forma a produzir o que você acha que as pessoas vão gostar de assistir, o que é importante para elas, ou você não considera tanto isso? Eu não considero se elas vão gostar ou não vão gostar, mas eu considero se elas vão entender o que eu estou dizendo. Tá. Isso eu considero, e não é pouco não, eu considero muito. Boa. Clareza e na já desde a fase né? da escrita, desde o roteiro. Então, no meu processo de trabalho, eu faço alguns grupos de análise, né, assim, de pessoas que não são do cinema, faço leitura do roteiro, para que e depois um bate-papo para ver o que eles entenderam daquela história. Porque eles podem até não gostar, mas eles têm que entender o que eu quis dizer e Perfeito. falar, entendi e não gostei, mas entendeu. Então, tudo bem. Mas a minha preocupação é justamente o erro de comunicação, como a gente falou do Tropa de Elite. Esse erro de comunicação é perigosíssimo. Então eu faço esse processo no roteiro, depois eu faço esse processo na montagem do filme. Eu tenho um corte do filme que eu já acredito, ainda não finalizei o filme, faço uma sessão para um público também desavisado, que vai assistir e vai dizer o que eles entenderam do filme. E aí, opa, então, eles estão entendendo, eu quis dizer isso. Agora, claro que nessa pesquisa também já vou entender que eles entenderam o que o filme está dizendo e não gostaram do filme. Opa, esse é um filme pequeno para um público muito restrito e que tudo bem existir. Não tem problema também. Opa, esse é um filme que diz o que eu queria dizer e ele fala, e todo mundo quer assistir. Ótimo, melhor ainda, bacana. Então todo mundo vai ver. Mas eu não tenho. Para mim, o mais importante é eu ter o discurso coerente. E quando vai lançar o filme pronto, de novo. Deixa eu ver, então, para que público é esse filme exatamente, né? O cinema é uma indústria. E essa pergunta que você fez, ela é feita desde o início. Nos editais já vem assim, público-alvo, já vem, entendeu? Sim. Então, o cinema, ele é essa comunicação de massa, que pode ser uma massa pequenininha, pode ser uma massa muito grande, mas é comunicação. Né, assim, então, essa coisa de eu vou fazer meu filme experimental e dane-se se a pessoa está entendendo ou não, o que eu estou dizendo e o que eu quero dizer. Só que depois muitas pessoas, cineastas, se frustram porque, mas a pessoa não entendeu o que eu queria dizer. Opa, eu tinha que ter se preocupado com isso antes. Claro. Né, assim, então, porque a obra não vem com legenda. Né? Então é isso. Nossa, bacana. Clareza. Clareza na comunicação. É a chave, é o segredo aí. Até porque, eu não sei, eu não escrevo, né? Mas eu fico imaginando, assim. Se eu me preocupasse muito com quem lesse, eu ia querer agradar essa pessoa, né? E aí eu sempre penso, gente, nem Jesus.
Mas sabe? essa discussão no nível mais honesto, eu não sei, é isso que eu tô propondo para vocês. Eu acho que no fundo a gente quer agradar as pessoas. A gente diz que não, de alguma forma, mas eu entendo que o cerne da questão colocado pela Laís é que você quer ser coerente. Você quer ser compreendido na medida daquilo que você está se propondo a fazer. Mas eu diria além. E eu reconheço que tem um quê de vaidade nisso. Eu quero agradar, eu quero a aprovação, eu quero o aplauso. Tudo isso faz parte de escrever. Quando alguém deixa um review lá, Robs, eu já te disse isso, na Amazon, por exemplo, criticando, aquela crítica dói. Muitas vezes ela faz sentido depois que você já tomou, que você já engoliu aquilo, entendeu? Mas quando a pessoa te elogia e bate palma, você fica todo feliz, entendeu? Então seria hipócrita dizer que a aprovação popular da crítica do público é algo menor e tal. Isso mexe com a cabeça de quem produz um livro. Eu falando por mim, pelo menos, tá? Não tô querendo estabelecer como regra geral, não. Mas eu acho que é importante. Que sim. É muito trabalho, né, Laís? Tem tanto isso para um também. livro, tanto para um filme. Assim, é muito trabalho, é muito amor envolvido. Muita pesquisa, muito trabalho. Muita dedicação, né? Sim. É difícil receber a crítica também do outro lado. É isso aí. É difícil. Eu também sofro, viu? Eu também sofro. Também leio, ai, puxa vida, nossa. Então, mas é isso, e você não vai agradar todo mundo também. Né? Claro. Precisa aprender Agora a lidar, também fazer né? um filme e não dar play nele, ninguém assistir, não faz sentido. Escrever um livro e guardar na estante, então outra também frustração. não faz sentido. Exatamente. É uma frustração, assim, eu acho que faz parte do processo de criação esse frio na barriga, esse desejo, essa vontade de contar uma história para alguém e que a pessoa tenha uma reação e que ela de alguma forma se emocione, tem uma reação àquilo, né? E claro que a premiação, a gente tem a vaidade de, puxa, olha só o esforço que eu fiz e entenderam, reconheceram. É gostoso, sim. Assim, Agora, claro que toda vez que eu estou num festival, eu falo, mas eu não fiz cinema para estar aqui. Caramba, o que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe? Na hora eu falo, porque é horrível competir, porque você não faz o para competir, né? Então é meio contraditório, assim, é estranho. Mas quando a gente ganha, é gostoso, é bom. É isso. Maravilhoso, Laís. Obrigado, querida. A gente poderia ficar horas contigo. Você é uma simpatia, além de ser extremamente inteligente. É fácil de entender por que a tua fama te precede. Obrigado pela conversa de hoje, viu? Foi maravilhoso o papo contigo. Obrigadão, viu? Obrigada, Laís. Estou muito feliz. Essa é a segunda vez que eu faço uma entrevista com você. A primeira vez eu trabalhava na TV Cultura, no Vitrine. Eu era uma pirralha, mas assim, já era muito sua fã. E assim, estou muito, muito feliz desse nosso reencontro e desse nosso papo de hoje aqui no ICL. Obrigada, você arrasa. Continue nos representando, continue fazendo o que você acredita, porque a gente adora. Um beijo para você, viu? Delícia. Papo ótimo, obrigada pelo convite. Que bom te rever, Roberta, agora já nesse outro momento da vida, e você aí ganhando o mundo, crescendo, muito legal, um papo ótimo, gente, obrigada mesmo, valeu. Obrigada, valeu, querida, um beijo grande. Boas produções. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Eu era uma pirralha, meu Deus, lembro claramente desse dia. Que legal. Da entrevista com ela. Bom, vamos lembrar que tem palestra gratuita com Monja Coen, mediação de Eduardo Moreira, na quinta-feira, às 8 horas da noite. É isso, olha. Como vencer a ansiedade e o estresse. Acho que eu vou assistir umas 15 vezes essa palestra gratuita. Sim, só isso. Sim, bem a calhar. Inscreva-se no icl.com.br/sinapse. Então é dia 28, quinta-feira, às 8 horas da noite. Boa. Recado dado. Vamos lembrar a programação de amanhã, que começa às 7 horas da manhã, com Leandro Demore e o seu Desperta, das 7 às 8. E logo depois, o Desperta tem ICL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, Eduardo Moreira e também William De Luca, das 8 às 10h30. Mas você sabe que a programação matutina do ICL vai até o meio-dia. É isso aí. Tem muita coisa legal. Muito. Não perca e fique com a gente, porque às 7h30 da noite tem Sinapse ICL. Um beijo para vocês, uma ótima noite. Até amanhã. Fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Confira a programação do Instituto Conhecimento Liberta desta terça-feira, 7 da manhã. Desperta ICL. 8 horas, ICL Notícias, primeira edição. 10h30, Em Detalhes. 11 horas,
ICL Mercado e Investimentos. Hatha Yoga Módulo 2 com Deni Filete. 13h, Dr. Alberto Peribanês. Medicina Culinária. A ferramenta para a saúde no século XXI. 15h, Ensaios de Filosofia Africana com Dr. Eduardo Oliveira. 17h, Encontro com Economistas. E Caleidoscópio Jurídico com Valber Agra. Às 18h, ICL Notícias, segunda edição. Às 19h30, Sinapse ICL. E aula interativa de inglês B2 com Andréa Cipoli. Para saber mais, acesse icl.com.br. Estresse, ansiedade, todo mundo em menor ou maior grau tem esse problema. Aí você já deve ter ouvido aquela história: ah, você tem que ser mais zen. Que tal então chamar uma das maiores lideranças zen budistas que vive no Brasil, Monja Coen, para conversar sobre esse tema? No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8h da noite, Monja Coen vai nos dar uma palestra sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Uma palestra gratuita e aberta. E para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É muito rápido, em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Olá, meu nome é César Calejon, eu sou jornalista e escritor e eu convido vocês para assistir o curso Brasil, Fatos, Sonhos, Ideias e Cenários para 2023. A convite do professor Lindener, eu, Gessé Souza, Márcia Tiburi, Cris Serra e um time de craques preparamos essas reflexões para vocês. Na minha aula eu trabalho com os vetores principais que eu acredito foram responsáveis pela ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI e também trabalho um pouco com o que eu acredito ser o legado do bolsonarismo no Brasil para 2023. Inscreva-se na plataforma do ICL e tenha acesso a esse e outros mais de 200 cursos. Eu sou o professor Ângelo Battistini Marques, do curso de Instalações Elétricas Residenciais. Sabe aquele pequeno reparo no interruptor que você tem que fazer na sua casa? Ou um eletrodoméstico novo que você comprou e que de repente não cabe na tomada, você precisa fazer um pequeno ajuste naquilo ali? O curso de Instalações Elétricas é para isso. Para você ser hábil a fazer pequenos reparos na sua casa, ou mesmo, se precisar contratar um profissional da área, um técnico, para fazer esses reparos, você vai poder entender o que ele está dizendo. Conceitos de como que se ligam os equipamentos elétricos, residenciais, do que é potência, do que é energia, tudo isso é abordado dentro desse curso de instalações elétricas residenciais.